Depois de comentar sobre as leituras e o Salmo responsorial, vamos considerar alguns aspectos do Evangelho no contexto da liturgia da palavra de uma celebração eucarística, principalmente a celebração dominical. O Evangelho é o ápice da liturgia da palavra em todas as celebrações litúrgicas, mas isto é demonstrado de modo mais evidente na celebração eucarística. Eu chamo a atenção para a ritualidade que envolve a proclamação do Evangelho, que sempre é presença viva de Jesus Cristo anunciando a boa nova da salvação. Do ponto de vista celebrativo, toda a liturgia da palavra converge para o Evangelho e tudo na liturgia da palavra ilumina-se no Evangelho. O Evangelho, portanto, está no centro da liturgia da palavra. Está no centro, iluminando a compreensão das leituras e também do Salmo responsorial. O Evangelho é a principal fonte inspiradora também da homilia, da profissão de fé e da oração dos fiéis. Além disso, num contexto mais amplo, o Evangelho ilumina toda a celebração eucarística. O Evangelho é sempre o centro iluminador da celebração. Sendo o centro da liturgia da palavra, o Evangelho recebe todo o respeito, todas as honras e homenagens com diferentes ritos. E isso tem seu fundamento no fato que o Evangelho é uma forma de presença de Jesus Cristo na Assembleia. Ou seja, é o próprio Jesus Cristo que proclama o Evangelho na Assembleia Litúrgica. Por isso, quando se proclama o Evangelho, é Jesus presente na Assembleia que fala em nosso hoje e na realidade da nossa comunidade e para a realidade da comunidade. Considerando o que se disse sobre a proclamação do Evangelho, entende-se, portanto, que todos os ritos que preparam e que concluem o Evangelho são ritos aclamativos, de acolhida e de louvor a Jesus Cristo presente no Evangelho. Ritos para aclamar o próprio Jesus que irá anunciar o Evangelho. E na aclamação pós-proclamação do Evangelho, um rito para acolher, bendizer e se comprometer com o Evangelho, com a palavra da salvação. 2 ritos, portanto, para aclamar: antes da proclamação e depois da proclamação. Sendo o momento mais importante e também o ápice de toda a liturgia da palavra, a simbologia que interage com a Assembleia precisa estar sempre à altura. É o caso do livro dos Evangelhos usado na liturgia eucarística. Eu estou falando aqui especificamente do Evangeliário. O Evangeliário é considerado o livro mais importante da liturgia. O Evangeliário é o único livro litúrgico com direito de ser depositado sobre o altar, no mesmo local onde é depositado o corpo e o sangue do Senhor depois da consagração. A nossa liturgia não usa a Bíblia em suas celebrações, nem da parte de quem proclama o Evangelho e nem da parte do povo. Não se participa da proclamação do Evangelho lendo numa Bíblia, mas ouvindo a proclamação. Por isso, a proclamação do Evangelho comporta o anúncio de um rito de escuta. É estranho, portanto, acompanhar a proclamação do Evangelho lendo um texto na Bíblia, ou então num folhetinho, ou em outros materiais, ou até mesmo no celular. No momento da proclamação do Evangelho, todos os olhares e o próprio corpo se voltam para o ambão, para o Evangeliário. Por isso, os folhetos deveriam ser colocados de lado, os data-shows desligados, olhares e ouvidos voltados para o ambão de onde fala Jesus Cristo. Comporta, repito, um rito de escuta simbolizado inclusive na posição do corpo voltado para o ambão.
Dada a importância do Evangeliário como o único livro litúrgico, este é tido na condição de sacramento, de presença de Jesus. Por isso ele é guardado com todo cuidado depois da liturgia. É colocado sobre o altar durante a liturgia. É conduzido em procissão, incensado, e ele é beijado. Diante de tão grande símbolo, não tem como não considerar ridículo o uso de folhetos para proclamar o Evangelho. Cresce o ridículo quando a desculpa é transferida para o conteúdo, de que o mesmo texto que se encontra no Evangeliário também está num folheto ou então num livreto. É o típico pensamento de quem não compreendeu o processo comunicativo litúrgico da proclamação do Evangelho e nem compreendeu a riqueza simbólica do livro do Evangeliário. Sendo o momento ápice da liturgia da palavra, o local da proclamação do Evangelho é o ambão. É uma mesa especial para acolher o Evangelho. O padre ou o diácono não proclama o Evangelho da cadeira presidencial. E menos ainda proclama o Evangelho do altar, porque o altar não é a mesa da palavra, mas é a mesa da Eucaristia. Também o ambão é modificado no momento da proclamação do Evangeliário. Se no momento da proclamação das leituras e também do salmo responsorial, o ambão não recebe nenhum outro símbolo, no rito da proclamação do Evangelho, o ambão é ladeado por ministros, 2 pelo menos, segurando velas processionais. Uma indicação visível da homenagem a Jesus Cristo, anunciador da Boa Nova. Ainda mais, é no ambão que o Evangeliário é incensado, um rito que dignifica a importância do momento celebrativo e do local da celebração da proclamação do Evangelho. Também o proclamador do Evangelho é especial. É o diácono ou o padre, o leigo, a leigo, o seminarista, a freira. Ninguém recebeu a ordenação para proclamar o Evangelho na liturgia eucarística. É o diácono, o padre ou o bispo que foram ordenados para proclamar agindo em persona Christi. Trata-se de um conceito equivocado, querer igualar funções rituais litúrgicas, atribuindo, por exemplo, a proclamação do Evangelho a pessoas não ordenadas. O diácono, o padre e o bispo, eles foram ordenados para distribuir o pão da palavra, que está presente no Evangelho e no pão da Eucaristia, presente no pão e no vinho consagrados. Por isso, os ministros ordenados, na partilha da palavra e da Eucaristia, não delegam tais funções aos leigos. Diz um antigo ditado litúrgico: quem distribui a palavra, partilha o pão eucarístico. O evangeliário fora da celebração tem todo um respeito. Esse respeito continua depois da celebração, como já me referi de passagem anteriormente. Ele não é guardado junto com os demais livros e nem mesmo o modo de guardar o evangeliário é igual, colocando o evangeliário numa estante. O evangeliário é conservado na sacristia com cuidados especiais, que é indicativo de todo respeito do qual é merecedor e daquilo que ele representa na celebração da Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo. Hoje, existem muitas comunidades latinas que adotaram o belo costume da liturgia oriental de guardar o evangeliário dentro de uma teca, que é especialmente preparada para esta finalidade. Outras comunidades colocam o evangeliário no armário central da sacristia, exposto por uma portinha de vidro, como se fosse uma vitrine, e há os que guardam o evangeliário envolvido num véu ou num pano especial. Tudo isso demonstrando o valor e o respeito para com o livro do evangeliário. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.
Amém.